Imagine, por um instante, um simples copo de vidro repousando sobre uma mesa. E observe como a nossa percepção sobre ele muda dependendo do que carrega no seu interior, pois quando o copo está cheio de suco de frutas, as pessoas olham e dizem que é um copo de suco, e quando está cheio de leite, dizem que é um copo de leite. Mas é apenas quando ele está completamente vazio que as pessoas finalmente o chamam simplesmente de copo. O nosso coração e a nossa mente funcionam exatamente da mesma maneira, pois na maior parte do tempo, o nosso ser está tão sobrecarregado com preocupações, ansiedades, desejos materiais, vaidades e cobranças, que perdemos a capacidade de enxergar o nosso eu verdadeiro, aquele eu puro e tranquilo que existe antes de todas as interferências do mundo exterior. Vivemos em uma era onde a pressa se tornou um estilo de vida, onde corremos incansavelmente como se estivéssemos usando sapatos vermelhos mágicos que nos obrigam a dançar até a exaustão, sem percebermos que já não estamos correndo pela sobrevivência, mas sim impulsionados por uma engrenagem invisível de desejos que nunca se satisfazem. Se a nossa mente não encontrar a quietude, o nosso corpo também não encontrará descanso. E a vida se resumirá a um ciclo interminável de ocupações e angústias. O que nos leva a compreender que a verdadeira paz interior não é um estado inatingível ou um privilégio de monges isolados nas montanhas, mas sim uma escolha consciente de esvaziar o nosso copo emocional para permitir que a clareza e a serenidade voltem a fluir. Seguindo esse raciocínio, é fundamental olharmos para a raiz das nossas inquietações, que muitas vezes nascem das impurezas que deixamos criar raízes no nosso jardim interior, como a inveja e a ganância. Pense, por exemplo, na história de um jovem leão na savana africana, cuja mãe o ensinou a caçar e o deixou sozinho para provar a sua habilidade. Mas quando a mãe voltou meses depois, encontrou o filho magro e faminto, e ao observá-lo, percebeu que ele deixava passar pequenos servos que estavam ao seu alcance, sempre esperando imóvel porque acreditava que, se esperasse mais um pouco, um bando maior e melhor apareceria, e nessa ganância de querer sempre mais, ele perdia as oportunidades reais que a vida lhe oferecia, definhando aos poucos a ganância como uma erva daninha que sufoca a nossa paz, fazendo-nos acreditar que a felicidade está sempre no próximo objetivo, no próximo salário, na próxima conquista, impedindo-nos de saborear o que já temos nas mãos. Uma outra faceta maravilhosa e ao mesmo tempo perigosa da mente humana é a vaidade, que muitas vezes atua como uma corrente invisível, brilhante, mas extremamente pesada. Lembremos do famoso conto O Colar, do escritor francês Guy de Maupassant, onde a jovem Mathilde, desejando brilhar em um baile da alta sociedade, pede emprestado um colar de diamantes a uma amiga rica, e após ser o centro das atenções por uma noite, ela perde a joia no caminho de volta para casa. Com medo de confessar a verdade, ela e o marido endividam-se terrivelmente para comprar um colar idêntico e devolvê-lo. Passando os próximos 10 anos trabalhando exaustivamente, perdendo a juventude e a beleza em trabalhos pesados, apenas para descobrir, uma década depois, que o colar original que ela havia perdido era feito de diamantes falsos. A vaidade de Matilde cobrou um preço devastador, mostrando-nos que, na vida real, muitos de nós também sacrificamos a nossa paz interior, a nossa saúde e o nosso tempo precioso para manter aparências, para sustentar um colar falso de status perante pessoas que muitas vezes nem se importam verdadeiramente conosco. Para nos libertarmos dessas amarras, precisamos aprender a arte profunda de soltar, de abrir mão das nossas obsessões, que os antigos mestres chamavam de CHP-Min, ou a fixação mental. Existe uma história muito ilustrativa sobre uma criança que coloca a mão dentro de um pote de vidro para pegar doces. E na sua ânsia de pegar a maior quantidade possível, ela agarra um punhado tão grande que a sua mão não consegue mais passar pelo gargalo do pote. E a criança começa a chorar de frustração, sentindo-se presa, quando a solução é tão simples e óbvia, basta soltar alguns doces, abrir a mão, e ela estará livre. Nós somos frequentemente como essa criança, agarrando-nos desesperadamente a relacionamentos que já não nos servem, a mágoas do passado, a ambições desmedidas ou a ressentimentos antigos, chorando pela dor de estarmos presos, sem percebermos que a chave para nossa libertação é simplesmente abrir a mão e deixar ir.
O ato de soltar não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração suprema de sabedoria e coragem. Pois cada vez que abrimos mão de um peso desnecessário, a nossa jornada torna-se mais leve e a nossa mente ganha espaço para respirar. Diz a lenda que um nobre Brahmane certa vez foi visitar Buda, carregando um vaso de flores em cada mão como oferenda, e ao vê-lo, Buda disse suavemente para ele soltar, ao que o homem colocou o vaso da mão esquerda no chão. Buda repetiu para ele soltar, e o homem colocou o vaso da mão direita no chão, mas Buda, sorrindo, disse mais uma vez para ele soltar, deixando o homem confuso, pois já não tinha nada nas mãos, até que Buda explicou que ele precisava soltar não os vasos físicos, mas sim as expectativas, os preconceitos e as obsessões que carregava dentro da sua mente. Avançando nessa reflexão, percebemos que o mundo ao nosso redor é repleto de pressões e expectativas. E para sobrevivermos a essas tempestades sem nos quebrarmos, precisamos aprender com a própria natureza a sabedoria da flexibilidade e da moderação. Conta-se que em um vale na região de Quebec, no Canadá, existe um fenômeno curioso, pois na encosta oeste crescem diversas espécies de árvores, como carvalhos e pinheiros, enquanto na encosta leste, apenas os cedros da neve conseguem sobreviver. O mistério desse vale intrigou as pessoas por anos, até que um casal, observando uma forte nevasca, notou que as tempestades de neve vinham sempre do leste, e quando a neve se acumulava nos galhos rígidos dos carvalhos e pinheiros, eles acabavam quebrando sob o peso e morrendo, mas os cedros da neve possuíam galhos incrivelmente flexíveis, que se curvavam para baixo à medida que a neve se acumulava, até que o peso fazia a neve escorregar e cair no chão, permitindo que o galho voltasse à sua posição original, intacto e pronto para a próxima nevasca. Esta é uma metáfora perfeita para a nossa vida, pois muitas vezes acreditamos que a verdadeira força está em sermos duros, inflexíveis e em nunca cedermos, quando, na verdade, a rigidez nos torna frágeis diante do peso das adversidades. A verdadeira resiliência, a verdadeira força da mente tranquila, reside na nossa capacidade de nos curvar quando a pressão é insuportável, de nos adaptarmos às circunstâncias sem perdermos a nossa essência, sacudindo a neve dos problemas e voltando a nos erguer. É a filosofia do caminho do meio, onde não somos passivos a ponto de desistir, nem rígidos a ponto de quebrar, mas sim sábios o suficiente para saber a hora exata de avançar e a hora de recuar. E é exatamente essa fluidez que nos permite viver com mais leveza, ancorando a nossa mente no único momento sobre o qual temos algum controle real, que é o momento presente. Há um conto muito belo sobre um jovem monge budista encarregado de varrer as folhas caídas no pátio do templo durante o outono. Uma tarefa diária e exaustiva, pois o vento constantemente trazia novas folhas. Um dia, um colega sugeriu que ele sacudisse as árvores com muita força para fazer cair todas as folhas de uma vez. Assim ele não precisaria varrer o pátio no dia seguinte, e o jovem monge achou a ideia brilhante, passando a tarde inteira sacudindo as árvores até o cansaço. Na manhã seguinte, porém, ele acordou e, para sua grande frustração, viu que o pátio estava novamente coberto de folhas. Momento em que o velho mestre se aproximou e lhe ensinou que não importa o quanto tentemos antecipar os problemas de amanhã, as folhas de amanhã só cairão amanhã. Nós perdemos uma quantidade imensa de energia vital tentando varrer as folhas de um futuro que ainda não chegou, ou revivendo as folhas secas de um passado que já foi varrido, esquecendo que a vida só acontece no agora. Quando focamos plenamente naquilo que estamos fazendo no momento presente, seja tomando uma xícara de chá, caminhando pelo parque ou conversando com um amigo, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Um exemplo maravilhoso dessa ancoragem no presente é a própria arte de preparar e beber chá, que na cultura oriental é vista como uma meditação em movimento. Certa vez, um jovem impaciente e insatisfeito com a vida foi visitar um mestre em um templo, reclamando que a sua vida não tinha sentido e que nada dava certo. O mestre, sem dizer uma palavra, pegou algumas folhas de chá de excelente qualidade e despejou água morna sobre elas em uma xícara, pedindo ao jovem que bebesse, mas o rapaz reclamou que o chá não tinha sabor algum e que as folhas estavam apenas boiando na superfície. O mestre então pegou outra xícara com as mesmas folhas e despejou água fervente sobre elas, repetindo o processo algumas vezes.
E logo um aroma doce e profundo preencheu todo o ambiente, revelando a essência maravilhosa daquele chá. O mestre então explicou que a água morna não tem a força necessária para extrair a essência das folhas. Assim como uma vida sem desafios e sem o calor das dificuldades não consegue revelar a verdadeira força e o aroma da nossa alma. As adversidades, os altos e baixos, são como a água fervente que nos obriga a liberar o nosso melhor perfume. E se soubermos esperar com a mente serena, compreenderemos que cada obstáculo é uma oportunidade de amadurecimento. Outro aspecto vital para cultivarmos essa serenidade é a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas, e a ferramenta mais simples, acessível e profundamente curativa que temos à nossa disposição é o sorriso. O sorriso é uma linguagem universal que transcende barreiras, desarma defesas e constrói pontes invisíveis entre os corações, possuindo um poder que muitas vezes subestimamos. Durante a Guerra Civil Espanhola, o famoso aviador Nansen foi capturado e feito prisioneiro, vivendo dias de terror e angústia em uma cela fria, esperando a morte a qualquer momento. Um dia, ao pedir fogo para acender um cigarro a um dos guardas da prisão, os olhares dos dois homens se cruzaram e, por um motivo que nem ele mesmo soube explicar, Nansen abriu um sorriso sincero e caloroso para o seu captor. Aquele sorriso atravessou a espessa armadura do guarda, que, surpreendido pela humanidade daquele gesto no meio de tanta brutalidade, retribuiu o sorriso, e a partir daquele momento, uma conexão silenciosa se estabeleceu, levando o guarda a perguntar sobre a família de Nansen e, eventualmente, a deixar a porta da cela destrancada para que o piloto pudesse escapar. Um simples sorriso salvou a vida daquele homem, provando que a gentileza genuína tem a capacidade de transformar até os ambientes mais sombrios. Quando sorrimos, não apenas enviamos uma mensagem de paz ao mundo, mas também desencadeamos reações químicas no nosso próprio corpo, liberando endorfinas que reduzem o estresse e nos ajudam a manter a mente clara e tranquila. No entanto, mesmo sabendo de tudo isso, frequentemente perdemos a nossa paz porque nos apegamos a uma ideia irreal de perfeição, exigindo que nós mesmos, os outros e a vida sejamos impecáveis. Conta-se a história de um pescador que encontrou uma pérola incrivelmente bela, grande e luminosa, que seria perfeita se não fosse por uma minúscula mancha preta em sua superfície. Incomodado com aquele pequeno defeito, o pescador decidiu polir a pérola para remover a mancha, mas ao raspar a primeira camada, a mancha continuava lá, e ele continuou raspando camada após camada, obcecado em alcançar a perfeição absoluta. Quando finalmente a mancha preta desapareceu, ele percebeu com grande tristeza que a pérola inteira havia sido desgastada, e não sobrava mais nada em suas mãos. A busca implacável pela perfeição rouba nossa capacidade de apreciar a beleza do que é real, pois o mundo é naturalmente imperfeito. As pessoas têm falhas, os planos dão errado e as circunstâncias mudam. Aceitar a imperfeição não é resignação, é sabedoria, é compreender que as rachaduras da vida são justamente os lugares por onde a luz consegue entrar. Aquele que sabe se contentar com o que tem encontra beleza nas pequenas coisas é, na verdade, a pessoa mais rica do mundo. Pois a verdadeira riqueza não se mede pelo acúmulo de bens, mas pela ausência de desejos desnecessários. Além de mudarmos a nossa perspectiva mental, existem práticas físicas e emocionais que podemos incorporar no nosso dia a dia para ajudar a ancorar essa tranquilidade, sendo a respiração consciente uma das mais vitais. Na correria do dia a dia, a nossa respiração torna-se curta, superficial e presa no peito, o que envia sinais de alerta e pânico para o nosso cérebro, mantendo-nos em um estado de constante luta ou fuga. Se pararmos por apenas alguns minutos, colocarmos a mão sobre o abdômen e permitirmos que a respiração desça profundamente, expandindo a barriga ao inspirar e relaxando ao expirar, o nosso sistema nervoso parasimpático é ativado, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial estabiliza e a mente, quase como num passe de mágica, começa a se acalmar. Podemos combinar essa respiração com o poder da imaginação, visualizando que a cada inspiração estamos trazendo luz, paz e energia vital para dentro do nosso corpo, e a cada expiração estamos liberando fumaça escura, que representa as nossas tensões, medos e aborrecimentos. A natureza também é uma aliada formidável nessa jornada em busca da paz interior,
pois nós viemos da terra e, em nosso íntimo, carregamos uma saudade ancestral do verde, do som da água corrente, do cheiro da terra molhada e do canto dos pássaros. Quando nos afastamos das selvas de pedra e nos permitimos caminhar por uma floresta, sentar à beira de um lago ou simplesmente cultivar um pequeno jardim na varanda de casa, a nossa energia se renova. A natureza não tem pressa, as árvores não se preocupam com o julgamento das outras, as flores desabrocham sem exigir aplausos. E a água do rio flui contornando os obstáculos com uma suavidade implacável. Estar em contato com a natureza nos ensina, de forma silenciosa, a arte de apenas ser. Da mesma forma, a música possui uma capacidade mística de contornar as barreiras do pensamento lógico e tocar diretamente a nossa alma, ajudando a dissolver emoções estagnadas. Uma melodia suave pode funcionar como uma massagem para o espírito, desacelerando os nossos pensamentos e levando-nos a estados profundos de relaxamento e introspecção. Até mesmo a prática de atividades simples e criativas, como escrever, desenhar ou ler um bom livro, pode nos transportar para um estado de fluxo onde o tempo parece parar e as preocupações do ego desaparecem. O ato de ler, por exemplo, não é apenas um meio de adquirir conhecimento, mas um santuário para a mente. Um refúgio onde podemos dialogar com grandes pensadores do passado, viver 1000 vidas diferentes e encontrar conforto na percepção de que as nossas angústias humanas são universais e atemporais. Quando lemos, o nosso cérebro ativa áreas de empatia e imaginação, criando um espaço seguro onde a mente pode descansar das pressões imediatas da realidade. E, finalmente, para que a mente se mantenha verdadeiramente tranquila, precisamos aprender a perdoar, não apenas aos outros, mas principalmente a nós mesmos. Carregar ressentimentos é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Pois o ódio e a raiva são pedras pesadas que colocamos na nossa própria mochila, tornando a caminhada da vida insuportavelmente difícil. Através de um diálogo interno honesto e compassivo, podemos olhar para as nossas feridas, reconhecer a nossa dor e, gentilmente, decidir soltá-las. Podemos imaginar que cada mágoa é uma folha seca que colocamos nas águas de um rio sereno, observando-a ser levada pela correnteza até desaparecer no horizonte. A paz interior surge quando deixamos de lutar contra o que já aconteceu. Quando paramos de exigir que o passado tenha sido diferente e passamos a focar na beleza do que podemos construir hoje. A força da mente tranquila não reside em uma vida isenta de problemas, mas na capacidade de permanecer como o olho do furacão, calmo, centrado e inabalável, enquanto os ventos giram ao redor. Se o seu coração estiver em paz, o mundo inteiro se transformará em um reflexo dessa serenidade. E você descobrirá que a verdadeira liberdade sempre esteve aí, dentro de você, esperando apenas que as águas turbulentas da mente se acalmassem para revelar o céu estrelado que se reflete na sua superfície.